Glória a Deus. Aleluia. Queremos te louvar e bendizer teu santo nome nessa manhã, Deus vivo. Glória a Deus, Ricardo. Bom dia, a paz do Senhor, meu irmão. Estamos iniciando mais um dia de consagração ao Senhor Jesus. E eu quero te convidar a estar aqui conosco, se consagrando ao Senhor Jesus. A gente vai dar um tempinho para que os irmãos venham entrar para assistir a live, receber uma palavra da parte do Senhor. Quero te convidar a estar aqui. Você que está assistindo depois, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma manhã, uma tarde, uma noite, eu não sei que hora que você está assistindo, uma madrugada abençoada com a presença do Altíssimo, do Senhor Jesus. Botando aqui um louvor, que todos possam ver que o meu Deus, o seu Deus tem poder. Aleluia! Glória a Deus! Que todos possam ver que o meu Deus tem poder. Aleluia! Alê, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui aquecendo a live para estar trazendo uma palavra da parte do Senhor Jesus. Hoje é dia da gente estar aqui se consagrando, trazendo uma palavra da parte do Senhor para a vida de todos. E se você desejar, você pode enviar para um amigo, você pode enviar para uma pessoa que você deseja, que você sentiu no coração, foi tocada para enviar. Fique à vontade, minha irmã. Envie em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Caia fogo do céu. Queima esse altar. E que todos possam ver que o meu Deus tem poder. Ô, glória! Meu amor, você está aqui. Bom dia. A paz do Senhor. Todos possam ver que o meu Deus, o seu Deus, tem poder. Eu estou botando louvor aqui, ó. Sara Oliveira. A paz do Senhor, igreja linda. Meu Deus tem poder. Ele tem poder. E eu estou aqui essa manhã para te lembrar isso. Em nome de Jesus, estabeleça, Senhor, o seu trono no Brasil. Mauro, bom dia, paz do Senhor Jesus, meu irmão, fique à vontade, que você venha ficar aqui conosco para assistir mais um dia de consagração ao Senhor Jesus. Jane, bom dia, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, a brasa que se une, ó, o fogo pega. E o Senhor demonstra o seu poder, a tua unção, né? Tudo aquilo que nós necessitamos nessa manhã, que você seja cheio do poder de Deus, seja cheio da unção do Espírito Santo, que Ele venha incendiar a sua vida, a sua casa, renovar, né? Acender a chama que arde no seu coração, em nome de Jesus, Jane. Isso aí, Jane, recebe, porque Deus está aqui, ó. Deus já se faz presente aqui, não importa se é 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, não importa. A presença dele se faz presente aqui neste lugar e já está incendiando os nossos corações. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor Jesus nessa manhã, iniciar essa consagração. Edna, bom dia, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Fique à vontade, se você desejar, envie essa live para um amigo, para um parente, para quem você desejar, que possa receber a mensagem, a palavra do Senhor Jesus através do Instagram. E a gente agradece, né? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor Jesus nessa manhã, consagrar as nossas vidas a Ele. Amém? Então, feche seus olhos por gentileza. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, estamos, Senhor, diante de Ti nessa manhã. Como é bom Te servir. Como é bom pertencer a um Deus de amor, um Deus de resposta, um Deus que se importa, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que se manifesta através de nós. Somos vasos Seus, Senhor. Tenha misericórdia de nós.
Sem ti, Senhor, nada somos, sem ti nada podemos. E nessa manhã queremos iniciar essa consagração já exaltando a sua majestade, exaltando, Senhor, a beleza da tua santidade, exaltando, Senhor, pelo que tu és, Senhor, em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus que deseja se relacionar com cada um de nós, um Deus de perto, um Deus que não importa onde o seu filho esteja, o Senhor se faz presente. O Senhor é Deus de perto, Senhor. O Senhor é Deus de perto. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor não deixa os seus confundidos, enganados, jamais. Obrigada pelo seu consolo. Obrigada, grande amigo, melhor amigo, Espírito Santo, pela sua companhia, pelo seu consolo, pela sua presença, pela sua orientação, pelo seu renovo. E nós te pedimos nessa manhã, derrama sobre nós o seu renovo, derrama sobre nós o seu fogo, a sua chama, que venha arder em nós e que nós possamos ser esse agente, Senhor, essa brasa que venha incendiar os corações daqueles que precisam de ti, daqueles que estão com as suas brasas, Senhor, apagadas. Ó Espírito Santo, caia fogo do céu e venha consumir o holocausto do nosso coração, que o nosso coração nessa manhã venha arder com a tua presença, venha arder, Senhor, com o teu fogo, com a tua chama. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nessa manhã, Senhor, se faça presente aqui neste lugar, continue conosco, porque não tem sentido nenhum, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Não é a vida, não há sentido sem ti, Senhor. Tu és o dono da alegria, tu és o dono da paz, tu és o dono da vida, tu és o dono do refrigério, tu és o dono de tudo, nosso Deus Criador. Queremos te exaltar nessa consagração, entregar, Senhor, tudo aquilo que vai ser feito, Senhor, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa, Senhor, nos capacita cada um que está aqui presente. Envia essa palavra, Senhor, sopra essa palavra para os quatro cantos, Senhor, dessa terra, em nome de Jesus. E que a tua palavra, Senhor, venha alcançar muitos corações para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Que o teu nome seja exaltado para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Ô, igreja linda do Senhor Jesus, está aqui, ó. Ana, bom dia, paz do Senhor. Eli, bom dia, paz do Senhor Jesus. Que a chama do Espírito Santo venha incendiar o coração de cada um de vocês. E eu tô aqui, ó, trazendo uma palavra. Bom dia, Edna. Para trazer uma palavra da parte do Senhor para a sua vida nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. E que essa palavra venha incendiar seu coração. Não importa a condição. O importante é você ter um coração voluntário, um coração cheio, um coração que deseja a presença do Espírito Santo, que deseja, que tem sede de mudança, sede de renovo, sede da presença. Então que essa manhã, em nome do Senhor Jesus, que o seu coração venha ser cheio da presença, que o seu coração venha clamar, arder pela presença do Espírito Santo. E onde ele está, tudo é transformado, meus irmãos. Mas o principal, né? Essa transformação muitas das vezes é de dentro para fora, né? Nilson, bom dia, paz do Senhor Jesus, meu irmão, fique à vontade, receba essa palavra em nome de Jesus, seja abençoado. Fer Souza, bom dia, paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua família. Rosane, ó glória, mamãe, Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus, seja cheia da unção do Espírito Santo, aonde você estiver, abra a tua boca, a condição é essa, o Senhor ele quer ver o quê? Um povo que deseja, que anseia da presença dele, que deseja do fundo da sua alma a presença dele em nome do Senhor Jesus. E nessa manhã eu estou aqui como um soldado, um agente do Espírito Santo para te lembrar isso, meu irmão. Para te lembrar isso, minha irmã. Abra sua boca em nome do Senhor Jesus.
Não importa a condição que você esteja, não importa aquilo que você está vivendo, o Espírito Santo, ele vai, ele penetra nos corações, ele muda as histórias, ele muda o quadro, ele muda a situação. E nessa manhã, Deus está aqui falando com você que ele quer mudar o quadro, ele quer mudar a situação da sua vida em nome do Senhor Jesus. Não é em vão você estar aqui nessa live, não é em vão você estar aqui para ouvir a mensagem do Senhor Jesus e ser cheia, né? Que essa brasa venha aquecer. Ela pode estar pequenininha, ela pode estar quase para você se apagando, mas ao sopro do Espírito Santo, ele vai incendiar o seu ser, ele vai incendiar a sua casa, e eu tenho certeza que todos vão ser contagiados com a presença do Espírito Santo através de você. Paulo disse, né, está nas suas escrituras, que nós somos a carta de Cristo. Eu e você somos essa carta. Basta querer, basta buscar, basta se colocar na brecha, basta verdadeiramente desejar do fundo da tua alma viver esse propósito, né? Esse é um dos propósitos principais do homem, propósito de vida, que é o quê? Nós só somos felizes, completos, quando nós vivemos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, né? Viver aquilo que Deus tem para você, que não envolve religião, que não envolve, né? Não estou falando de igreja, estou falando de algo muito além, muito acima. Estou falando de um reino que existe, né? Um reino que está ali, preparado, e que ama os seus, e que ama, né, nos usar, e que ama fazer grandes obras nas nossas vidas. Mas para que tudo isso possa acontecer, eu preciso me posicionar. Eu preciso falar: Senhor, pode contar comigo, eu estou aqui, eis-me aqui, pode me usar, eu estou aqui, Senhor. Né? Como Samuel um dia. Deus chamou ele, né, no início do seu ministério, ele ainda era jovem, Samuel, Samuel. Ele pensando que era o seu Senhor, né, que estava ali no templo, sacerdote com ele. Mas não era. Quem era? Era Deus chamando ele. Era Deus, né, ecoando no coração dele através, né, da voz de Deus, falando: eu te chamei, eu te escolhi, eu te remi. E nessa manhã, Deus está fazendo isso com você. Não importa as circunstâncias, não importa a situação. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para aquilo que está te desmotivando, porque ali não tem vida. Aonde tem vida é onde está a presença de Deus. Aonde tem vida é onde tem a mensagem, a palavra de Deus. Ali a vida, ali a liberdade. E ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Vai brotar como um ramo novo, como a planta nova vai brotar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Isso não sou eu que estou falando, isso é a palavra. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Então hoje você vê como uma causa perdida, hoje você vê algo morto, hoje você vê sem solução, hoje você não vê saída, mas o Espírito Santo está aqui para te falar que ele é especialista em milagres. Ele é especialista em transformar algo morto em algo vivo, cheio de vida. Então, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra no teu coração. Já vai recebendo aí, que nós vamos ler agora a mensagem. Isso aí, ele é fiel eternamente, ele é fiel, não importa o cenário. Não importa o cenário que você está enxergando, não importa aquilo que você está vivendo. O Senhor é o Deus que desenha, que refaz tudo novo. Tudo novo. Não é usado, é novo. Ele faz tudo novo para a honra e glória dele. Aleluia? Aleluia aí. No mesmo tempo, hein, Joyce? Que conexão, hein? João, vamos lá, vamos ler? A palavra fica em João. João, capítulo 9. João, capítulo 9, fala acerca de quê? Da cura de um cego de nascença. Olha só, o evangelho todo é cheio de milagres, né? É cheio de prodígios.
cada um com a sua adversidade, cada um com o seu problema, e Deus se manifestando em todos os problemas, falando o quê? Que não há limite, não há nada que possa bater de frente com a glória de Deus, nada que possa estar acima, nada que venha prevalecer, nada que Ele não possa resolver, porque Ele é o Deus do impossível. Se você ler o Evangelho, são várias condições, são pessoas que ficaram cegas de nascença, são pessoas que ficaram cegas por alguma circunstância da vida, às vezes nasceu enxergando e depois ficou cego, são pessoas que ficaram paralíticos por causa de algum pecado, são pessoas, né, que simplesmente tinham um problema na perna, andava mancando, e o Senhor mostrou que para ele isso não é nada, né? Ele refaz toda a estrutura óssea numa só palavra. Meu irmão, é uma palavra. Ele não mudou, ele é o mesmo, basta uma só palavra. Mas os processos a gente tem que passar. Para quê? Para testemunhar os milagres, né? A gente precisa sentir na carne aqui, ó. Sentir na carne mesmo, para testemunhar, porque senão não é milagre, né? O milagre só se manifesta através de algo que realmente que esteja ferindo, que esteja sangrando, que esteja acontecendo verdadeiramente na alma, no corpo da pessoa, que promove o que? Uma experiência sobrenatural, que só ela pode, né, transmitir. Mesmo assim, ela não consegue por inteiro, né? Porque como decifrar, né, o que acontece internamente de uma forma perfeita? Só Deus pode decifrar isso. E essa palavra vem nos mostrar exatamente isso. Não importa se você nasceu com essa condição, não importa, né, se ao decorrer da sua vida aconteceu algo que você entrou nessa condição, está nessa condição até hoje, não importa. Eu estou aqui para te lembrar que o nosso Deus, Ele pode realizar infinitamente mais. Ele não mudou, Ele é o mesmo, e nada está acima do seu poder, nada está acima da tua palavra, nada. Ele é o Criador, Salvador, Redentor, médico dos médicos, juiz dos juízes, amigo fiel. Todas as coisas que você está passando cooperam para o teu bem. Todas as coisas que eu passei, que eu estou passando, cooperam para o meu bem. Para quê? Para crescer a fé. Para amadurecer. A fé, ela tem que crescer dentro da gente. A gente nunca tem que achar que já está, o suficiente. Nós não estamos o suficiente. Precisamos crescer a cada dia na graça, no conhecimento. E para isso acontecer, nós temos que ser experimentados. Por isso que você está sendo experimentado. Por isso que você está passando pelo processo. Não há vitória sem processo. Não há vitória sem luta. Você precisa ser forjado. Eu preciso ser forjada pelo Espírito Santo, capacitada. E por isso que eu estou aqui hoje. Porque um dia eu fui forjada. Um dia eu tive um encontro com o Mestre. Um dia o Senhor me constrangeu. Um dia o Senhor mudou a minha história. Mudou a tua história. Quando a gente fala isso, né? Muita gente pensa a um nível só carnal, né? Um nível material. Mas Ele mudou a minha história interna primeiro. Ele trabalhou no meu interior, Ele me refez. Ele quebra o vaso e faz de novo. Ele refaz, Ele transforma da forma dele. Coloca você na posição que Ele deseja. Porque nada é só sobre aqui, é sobre um reino. E você tem que estar pronta, eu tenho que estar pronta, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos ler, né? Senão eu vou continuar aqui pregando, falando, e não li a palavra de Deus. Como diz a minha mãe, né? O vaso está cheio, tem que andar devagarinho. Vamos lá? A cura de um cego de nascença. João 9, que diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
Olha só, Jesus já vendo uma situação ali, uma oportunidade, né? O primeiro ponto, da glória dele se manifestar, né? Na nossa pequenez, na nossa limitação. Jesus estava passando, viu um homem de nascença, um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Ou seja, mestre, Rabi significa mestre. Quem pecou? Foi ele que pecou ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, os discípulos estavam vendo, né, uma situação, um olhar muito terreno, né, religioso, um olhar pequeno. Só que Jesus ele vai jogar para uma outra dimensão. Jesus é sempre assim. E quem está, né, na ligação, quem busca, consegue alcançar essa revelação, né? Ele foi interrogado, os discípulos perguntaram quem pecou, né? Se foi ele ou seus pais. E Jesus respondeu, no versículo 3, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus já falou aqui, essa cegueira não é fruto de pecado algum, de condição alguma terrena, limitada, de nenhum problema, de nenhuma doença básica dessa vida. Mas isso aconteceu para que o quê? A glória de Deus venha se manifestar na vida daquele homem, para que todos possam ver as obras de Deus sendo manifestas na vida do homem. Então, o primeiro ponto, né? Até anotei aqui, Jesus vê o que os outros não veem. Jesus vê o que ninguém está vendo na tua vida, mas Jesus já vê, Jesus já projetou, Jesus já arquitetou, Jesus já planejou, ele já tem tudo, aqui. Tudo certo para acontecer. O cenário, né? Como eu estava conversando com uma amiga essa semana maravilhosa, ela falou para mim, o cenário já está sendo desenhado. E é exatamente isso, o cenário já estava sendo desenhado na vida deste cego, desse homem. Quando ele nasceu, Jesus desenhou, né? Deus desenhou o cenário para que a glória dele venha a ser manifesta na vida deste homem, para que todos nessa terra, naquela época, possa ver a glória do Senhor se manifestando. Então, Deus vê, Deus vai além, Deus vai no futuro. Deus vê o que ninguém vê na tua vida. Deus vê, Deus projeta, Deus, né, escreve a história da sua vida que ninguém sabe, que ninguém vê. Mas ele vê o quê? Uma oportunidade, né? Jesus estava passando e ele não perdia as oportunidades, né? E isso é uma lição para cada um de nós também. Aonde você passar, aonde você tiver, a glória dele tem que ser manifestada através da sua vida. Todas as oportunidades, às vezes a gente não se atenta, né? Às vezes a gente está na rua, está no comércio, está no consultório, a gente está na escola, na faculdade, né? Quem faz faculdade presencial, na família, entre os amigos, é uma oportunidade. Deus está nos dando uma oportunidade para que o quê? A glória dele venha a ser manifesta nas nossas vidas, através, quer dizer, das nossas vidas, e para que o evangelho, né, as boas novas, venham ser propagadas e que todos possam receber dessa palavra e ser cheios dessa nova vida, em nome do Senhor Jesus. Deus quer fazer tudo novo, mas é necessário que todos nós venhamos se atentar às oportunidades, estar ligado, não deixar passar, né? E transmitir isso em nome do Senhor Jesus, ser um agente de boas novas. O Senhor nos deu essa condição, o Senhor te deu essa condição, né? Hoje eu estou aqui nessa manhã, nessa live, nessa condição.
Mas existem outras oportunidades que o Senhor vai me dar, que vai te dar, e você vai estar nessa condição. Segundo ponto, né, que a gente pode ver aqui através dessa palavra. O sofrimento pode revelar a glória de Deus. Né? O sofrimento desse homem, né, essa condição de não enxergar, né, de não saber como é que são as coisas, a vida, né, está totalmente à beira, né, da sociedade, porque é isso que acontecia. Né? As pessoas cegas, deficientes, elas ficavam à beira da sociedade, né, vivendo o quê? De esmolas, vivendo de ajudas, né? Porque era considerado uma pessoa totalmente impura, era considerado uma pessoa estranha, diferente, né? Que não podia estar abraçando a sua vida natural, normal, mas que estava ali condenada através daquela deficiência, né? E todos encaravam aquela deficiência, aquela condição como um pecado. Como se todo mundo fosse santo, né? Maravilhoso. Mas isso não acontece até nos dias de hoje? É assim, né? Somos o quê? Lançados, né, à beira. Somos retirados da condição. Porque tem pessoas que se acham superiores, se acham santas, né? Que não tem pecado, que não tem mancha alguma. Mas Jesus, ele veio para alertar a respeito disso e falar que só temos vida, condição, salvação, mudança de vida se nós estivermos nele. Então, versículo 3 falou, né? Jesus falou que era para as obras de Deus serem manifestas. E no versículo 4 fala assim, ó, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estiver no mundo, sua luz, serei a luz do mundo. Desculpa, vou ler de novo que ficou meio confuso. Versículo 5, né? Minha vista está uma maravilha. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Em outras versões, fala de uma outra forma, mas a minha Bíblia está falando assim, né? Que enquanto ele estiver no mundo, ele será a luz do mundo. E quando, né, ele foi para a cruz, né, passou por todo aquele processo, deixou o Espírito Santo aqui, quem será o representante dessa luz? Eu, você. Dani, bom dia, paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Então Deus está aqui, ó, lembrando que você será essa luz, será esse agente de milagres que levará as boas novas. Né? Mas para que tudo isso possa acontecer, eu preciso ser cheia, transformada, passar por processos para que eu possa seguir a missão corretamente daquilo que o Senhor tem para a minha vida, né? Para que o Senhor tem também para se manifestar a glória dele, cumprir, né, tudo aquilo que ele deseja que venha cumprir nessa vida, para que todos possam ser alcançados da glória dele. Né, sejam alcançados e sejam recebidos lá em Nova Jerusalém. Então, ó, tendo dito isto, cuspiu da terra com a saliva, fez o lodo, untou o lodo aos olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Olha só que coisa maravilhosa. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhes, vai, levanta-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Olha que coisa maravilhosa. O que é essa palavra, esse versículo, nessa parte também nos fala? Que Jesus age de uma forma inesperada. Jesus age de uma forma inesperada.
E esse ato, né, da saliva com barro, Jesus pega, cospe no barro, faz, né, aquele lodozinho para poder colocar nos olhos daquele cego. O que isso significa? Esses elementos nos remetem à criação do homem no Gênesis, onde Deus formou o homem do pó da terra. Aqui Jesus estava simbolizando, recriando a visão daquele homem, mostrando o seu poder como criador. Olha só, o tempo todo ele manifestando, né, que ele ao mesmo tempo era filho, mas ele era Deus aqui encarnado na terra. E ele mostrando a condição, não importa se é de nascença, não importa, ó, se a condição veio do pó, não importa se nasceu assim. Por isso que ele fez esse processo, né? Jesus, ele não precisava disso, basta uma só palavra, uma ordem, tudo era transformado. Aquele homem voltava a enxergar, mas através desse ato ele está mostrando o que para mim e para você? Não importa a condição, se é de nascença, se veio do barro essa condição. Eu sou Deus que transformo todas as coisas. Eu sou o Criador. Eu sei o que eu estou fazendo. E o que eu faço, ninguém faz. O que eu faço, ninguém desfaz. O que eu determino tem que ser cumprido. Aí, ó, no versículo... uma coisa importante também, né? Tanque de Siloé significa o enviado. Ou seja, ali ele estava manifestando, confirmando que ele era o enviado de Deus. Ele foi o enviado de Deus. Tanque de Siloé significa o enviado. Jesus, o enviado de Deus. E ele envia o homem a este tanque. Através disso, né? Ele manifesta que ele é o enviado e ele depois envia. Olha que coisa tremenda. Deus enviou ele. E através dele nós somos enviados. Glória a Deus. Você é um enviado, eu sou uma enviada para trazer essas boas novas e para ser testemunho de milagres. Em nome do Senhor Jesus. Esse homem, ele testemunhou o próprio milagre dele, né? Ele só simplesmente obedeceu. Essa passagem nos dá o quê? Nos fala o quê? Um testemunho de fé e de obediência. O que Deus quer de nós somente? Fé e obediência. Ele não conhecia Jesus, simplesmente obedeceu. Foi até o tanque e recebeu a cura dele. E através disso, ó, Jesus lá mostrou a ele, né, que através da água, a água simboliza o que, amados? O Espírito Santo, né? Então mostrou ali, ó, que através da presença do Espírito Santo de Deus, quando ele lavou os olhos dele, tudo ia ser transformado, tudo ia ser novo na vida dele, né? E foi. O que está dizendo aqui? No versículo 6, no final, ó. O final está dizendo que significa, né, o tanque enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Ele foi na condição dele, né? Ele foi cego, ele foi se sentindo derrotado, ele foi se sentindo perdida a condição dele, ele foi com muitas confusões interiores. Mas, por ele simplesmente obedecer, ouviu a voz de Jesus e obedeceu, ele recebeu o milagre dele por obediência. Ou seja, Deus está nos ensinando aqui que não importa o cenário, não fique olhando para o cenário. Simplesmente ouça a voz dele. Ouça aquilo que ele te diz, porque ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não importa o cenário que você está vivendo hoje. O importante é o quê? Obediência. É você ouvir a voz do seu Senhor. Se atentar à voz dele e obedecer, o milagre acontecerá
em nome do Senhor Jesus. No versículo 8, ó, então os vizinhos e aqueles que estavam diante disso, visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado a mendigar? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Ou seja, todo mundo ficou perturbado, né? Ficou estarrecido, ficou maravilhado, ficou com o queixo caído com o que aconteceu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Começaram a interrogar ele, né? Como é que abriram os seus olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez o lodo e untou-me aos olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Olha só. O homem está até aqui com a letra maiúscula, ou seja, soberania, o Deus, o homem que está acima de todo homem, né? Quando está em letra maiúscula assim, significa que não é qualquer homem, é o homem, é aquele homem, né? O homem da mão furada, é Jesus de Nazaré, que estava ali, ó, presente, fazendo o milagre acontecer. Ele só contou de uma forma simples, né, e objetivo o que aconteceu. Ou seja, o Senhor é simples. Às vezes, você está esperando um cenário, né, desenhado aí na tua mente, elaborado, cheio de coisa, cheio de papagaiada, cheio de um montão de coisa que o homem, né, o ser humano faz isso. Fica preso nesses pensamentos, preso nessas ideias, mas Deus é simples. Deus, ele faz de uma forma simples. Ele penetra e realiza e pronto, em nome de Jesus. Então, aí no versículo 12 é dito assim: disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu-lhe: não sei. Só sei que ele fez, né? Ele está querendo dizer isso. Eu não sei. Eu sei que aconteceu assim. Foi dessa forma que aconteceu e eu estou vendo. No 13, levaram, pois, os fariseus o que dantes eram cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe: como vira? E ele lhe disse: põe-me um lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, pergunta-lhe-o, e ele mesmo vai dizer, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto, porque temiam os judeus. Ou seja, quem, né, que confessasse para eles uma blasfêmia dessa, poderia ser expulso ali, né, daquela região, daquele local onde eles estavam. Então os pais estavam temendo e jogou a responsabilidade para o filho. Falou: olha, já é grande, ele pode responder, né, pelos atos dele e pelo que aconteceu com ele, né? Então, o que a gente vê nesse cenário aqui? Que quando o milagre chega, acontece, confunde quem não quer enxergar. É isso, tá? O milagre, quando chega, quando acontece, confunde
até aquele que não quer enxergar. Outro ponto, Deus continua vendo o que o mundo ignora. Vai anotando aí. O mundo ignorou o milagre, o mundo não quis crer, não quis acreditar. Mas Deus, ele vê. Deus, ele investe. Deus acredita. E eu estou aqui para te lembrar isso. Deus, ele vê, Deus acredita, Deus, ele investe. E nessa manhã estou aqui para te falar que Deus está investindo em você. Deus, ele só quer uma oportunidade, né? O que também, né, essa passagem nos ensina? Que a dor desse homem gerou o quê? Um testemunho. Ou seja, a dor que você passa hoje pode ser o seu testemunho de amanhã. Tá? Outro ponto que eu já falei também. A obediência gera grandes milagres. Fato de você obedecer. Deus só quer obediência e que você ande na verdade. Como esse homem, né? Ele obedeceu e só falou a verdade. O milagre dele foi estabelecido. Outro ponto também que é importante te falar, hein? Quando Deus mudar a sua vida, quando Deus mudar a sua vida, nem todos vão entender ou aceitar. Esteja preparado para essa situação também. Quando Deus, né, através aqui, ó, do que aconteceu com esse homem, os fariseus, né, os judeus, tudo interrogando, não acreditando, não querendo acreditar, enxergando a coisa de uma forma muito terrena, né? Não querendo acreditar. Ou seja, Deus já está falando aqui para mim e para você, quando o milagre acontecer, muitos não vão querer entender e nem enxergar, nem acreditar naquilo que aconteceu. Mas toma posse da sua vitória e saia como esse homem aqui, maravilhado, feliz, com a bênção dele nas mãos, com a bênção sua nas suas mãos. O que Deus quer de mim e de você? Obediência, fé, ou seja, crer. Ele só quer que você creia e obedeça. O evangelho é simples. Através, né, desse homem aqui, do relato dele, ele falando de uma forma simples. Respondeu de uma forma simples. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez um lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi. É assim que acontece. É o de repente de Deus, é o de repente de Jesus que o quê? Alcançou esse homem que quer alcançar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Não importa o cenário, vou falar novamente, não importa a condição que você esteja vivendo, passando, Deus é especialista, Ele sabe como tratar essa situação. Ele sabe como tratar de você, Ele sabe o momento certo, Ele chega na hora certa, Ele não chega atrasado. Ele passou ali exatamente na hora que aquele homem precisava ser um testemunho e receber o milagre da vida dele em nome do Senhor Jesus. E eu estou aqui para te lembrar isso nessa manhã. Deus, Ele quer manifestar as suas obras, Deus quer manifestar a sua glória sobre a sua vida. O que Ele quer? Um coração disponível, um coração cheio de fé e de obediência. Não tem coisa que mais agrada ao Senhor do que fé e obediência. E um coração disponível. Agora, enquanto você estiver com seu coração fechado, enquanto você estiver descrente, enquanto você não querer, né, obedecer ao Senhor, se sujeitar, pois, à vontade do Senhor, a coisa não acontece. É necessário se sujeitar, se render, se humilhar, né? Buscar ao Senhor, acreditar no Evangelho e obedecer. Obediência. Esses são os frutos da obediência, né? Os milagres, os prodígios, né? O renovo de Deus. É ver Jesus alcançando a vida daquele homem através do quê? Da obediência, através da crença,
Através de quê? Um chamado que foi obedecido, que não foi questionado, que não foi interrogado, que não foi duvidado. Aquele homem, ele simplesmente obedeceu e creu. Então é isso que Deus quer de você. Para de interrogar, para de questionar, para de procurar coisa, para de querer fazer o cenário da sua forma, sabe? De achar que você que sabe tudo. Deus sabe tudo. Deus sabe o porquê que você está passando por essa situação. Deus sabia por que aquele homem estava passando por aquela situação. E já foi dito aqui no início, né? E passando, Jesus viu o homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Os seus pais? Ou foi este homem que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais. Ninguém pecou. Mas foi assim, ou seja, ele nasceu assim, aconteceu assim, para que se manifestem nele as obras de quê? De Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Acabou. Jesus já respondeu aqui, ó, direto, porque o evangelho é simples. Ah, mas porque não sei o quê, porque a mãe dele tomou não sei o quê, porque o pai dele é velho, ah, porque o pai dele é pobre, ah, porque o pai dele sei lá, é cego também, ah, porque o pai dele, o ser humano é assim, quer colocar um monte de porquê, um monte de justificativa na frente da palavra de Deus, na frente do que Jesus está falando. Mas Jesus falou, tinha que ser assim, para que o que? As minhas obras sejam manifestas na vida daquele homem. E isso ia gerar o quê? Fé, obediência e posicionamento. É isso que Deus quer. É fácil? Não é fácil, irmãos, mas é necessário. Para que o milagre venha acontecer na minha vida, na sua vida, é necessário, irmãos, posicionamento, fé e obediência. Um coração aberto, voluntário, temente, contrito, humilhado perante o Senhor, que não quer saber o porquê, mas que está pronto para receber, para ser um agente, né, para ser uma testemunha viva dos milagres do Senhor Jesus. Então, nessa manhã, Deus está aqui para te lembrar que Ele quer mudar o cenário, que Ele quer realizar na sua vida, que Ele está pronto para realizar, que Ele está passando na sua vida como passou na vida daquele homem. Não desperdice as oportunidades, creia somente, obedeça, esteja disponível, abra seu coração, seja uma pessoa disponível, um coração aberto, um coração contrito, voluntário, amante pelas coisas do Senhor, amante pela palavra, amante pelo Deus que você serve. É isso que Ele quer. É isso que Ele deseja de mim e de você nessa manhã. Então, que essa palavra venha incendiar, venha falar profundamente no seu coração nessa manhã. Não importa o cenário, Ele faz. Não importa se não estão crendo, Ele faz. Não importa se não estão enxergando, Ele faz. Não importa, né, se o milagre é impossível para você, Ele faz. Não importa se não estão vendo, Ele faz. Para que o quê? A glória dEle venha a ser manifestado na sua vida em nome do Senhor Jesus. E Ele está aqui para te falar que Ele é um enviado. E Ele está sendo enviado dentro da sua casa, no seu lar, na sua família, para manifestar a glória dEle em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra. Tenha fé, creia, obedeça e o milagre se manifestará na sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar nessa manhã para entregar essa consagração. Foi muito bom estar com você nessa manhã, mas precisamos orar, né? Precisamos ir, mas semana que vem, em nome do Senhor Jesus, terá outro vaso aqui para trazer uma mensagem maravilhosa, poderosa da parte do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, igreja linda. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, estamos, Senhor, diante de Ti nessa manhã, rendendo graças e honra a Ti, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por manifestar, Senhor, a Tua unção, o Teu renovo, o Teu fogo sobre as nossas vidas. Venha, Senhor, incendiar cada dia mais e mais os nossos corações. Tudo que nós queremos é estar na Tua presença, Senhor, estar na Tua posição. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço, venha realizar nas nossas vidas, venha ser, Senhor, o Senhor das nossas vidas, mestre dos mestres, Senhor, o médico dos médicos, meu Deus, juiz dos juízes. Seja, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja da minha vida. Seja, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja na vida de cada um que está assistindo agora e que vai assistir depois, Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos ter, Senhor, um sábado maravilhoso, glorioso na Tua presença. Abençoa, Senhor, cada seguidor. Abençoa cada pessoa que está pertencendo a essa página. O Senhor sabe o milagre, o Senhor sabe a hora, o Senhor sabe o momento certo para passar na vida de cada um, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, a Tua glória, o Teu milagre, os Seus prodígios na vida de cada um que está aqui presente. Que cada um venha receber a Tua paz, o Teu renovo, a Tua alegria, Senhor, a alegria do Teu Espírito, que ninguém pode dar, mas o Senhor pode dar, Senhor. Que esse mundo não é capaz de entender, de discernir, de dar, Senhor, mas o Senhor é capaz de discernir, de dar, Senhor, a alegria plena do Teu Espírito. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és nosso Pai, nosso amigo, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que a Tua presença está conosco sempre. Nós Te rendemos graças nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja linda do Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor te abençoe nessa manhã. Foi muito bom estar com você, irmã Edna, que está aqui ainda. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem para a gente na página, que vai ser um prazer estar atendendo a irmã. Deus abençoe, igreja linda, mamãe linda. Te amo, Deus te abençoe e que você tenha um sábado maravilhoso. Até a próxima. Beijão, tchau, tchau.